Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso número 11. Lucas 7, a partir do verso 11. Enquanto você procura esse texto da palavra do Senhor, eu quero agradecer primeiro a Deus pelo privilégio de estar na casa do Senhor, louvando ao nosso Deus, falando da parte dele. Agradecer também ao pastor Will Gutinick, que é o pastor da nossa igreja, por essa oportunidade. E não há nada melhor, do que falar a respeito do Senhor Jesus. Os irmãos encontraram? Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 7, no verso 11, diz assim: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus? Amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te bendizemos, ó Deus, porque sabemos que a Tua presença aqui nesta casa é real, Senhor. Porque sabemos quando nos reunimos em nome do Senhor Jesus, pela Tua promessa, e Tu falas a verdade, porém sabemos que Tu estás aqui. Por isso, ó Deus, pedimos, continua conosco na meditação da Tua palavra, que Tu venhas nos trazer, ó Deus, a revelação do Teu plano de salvação para as nossas almas. E a Ti nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm liberdade de sentar? Glória a Deus. Meus irmãos, esse acontecimento, esse grande acontecimento que é relatado aqui na palavra do Senhor, pelo Evangelho de Lucas, Jesus, ele estava aqui no princípio ali do seu ministério, aqui na terra. Então Lucas, ele relata com detalhes, desde do nascimento de Jesus, como foi o advento do nascimento, o nascimento virginal, através de uma virgem, e foi pelo Espírito Santo de Deus, que nasceu Jesus Cristo, e relata também os primeiros acontecimentos, um pouco da adolescência de Jesus Cristo. Não se fala muito sobre esse assunto, mas depois já começa a aparecer os relatos a partir do ministério de Jesus, que iniciou quando ele tinha em torno de 30 anos de idade. Jesus Cristo, ele foi batizado por João Batista, que era seu primo, e a palavra diz que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, pelo Espírito de Deus, para ser tentado ali. Ele ficou 40 dias e 40 noites ali no deserto, sem comer nada. E ali foi tentado, foi provado e aprovado pelo Senhor. Então Jesus volta e inicia o seu ministério aqui na terra. E Jesus começa a pregar ali pela Galileia e começa a operar grandes milagres e maravilhas. Acontecimentos que nunca tinham passado antes. Então ele iniciou ali da sua cidade, e no capítulo 7 de Lucas, ele relata essa história a respeito de uma viúva, de uma cidade chamada Naim. Chamar Naim de cidade, na verdade, seria até dar um upgrade para aquele lugar, porque era um lugarejo bem pequeno, podia ser considerado como se fosse uma aldeia de Israel. Esse lugar, ele tinha mais ou menos uma distância de 40 quilômetros do local onde Jesus estava no dia anterior. Então os irmãos imaginam, Jesus ele teve que se locomover 40 quilômetros
E naquela época não tinha carros como nós temos hoje, o avião, era a pé. Né? Nós hoje aqui olhamos, né, pelo trabalho missionário, né, que a igreja faz em todo o mundo, e é um trabalho muito árduo, na verdade, mas nós temos muitos recursos, né, para nos locomover. Mas Jesus, ele partiu dali, e a palavra diz que ele partiu com uma grande multidão. Porque onde Jesus andava, milagres aconteciam, né? Vidas eram transformadas, né, com Jesus. E a palavra começa a dizer o seguinte, que aconteceu que pouco depois, essa palavra pouco depois, no grego original, ela remete ao seguinte, ao dia seguinte. Então no dia anterior, ele estava em Cafarnaum, e lá ele tinha operado um grande milagre também. Havia um centurião, e o centurião era um homem importante, era como se fosse um coronel do exército de Roma, né, um homem que tinha grandes posses, e esse homem evidentemente não era judeu, ele era romano, e tinha um servo que estava, a palavra diz que ele estava moribundo, ele estava quase morrendo, e Jesus opera um milagre ali de trazer aquele homem para ter saúde de novo. E foi um ato muito marcante na vida das pessoas, porque Jesus operou um milagre não para o povo de Israel, mas para um homem que não era judeu, era o centurião. E foi interessante que Jesus nem chegou aí à casa onde estava aquele homem enfermo. Né? O centurião, ele também não se achando digno de falar com Jesus Cristo, ele enviou pessoas, né, amigos dele, para falar com Jesus. E falou assim, olha Jesus, eu mesmo não me acho digno de estar na tua presença, mas eu te peço que, se tu falares uma palavra, o meu servo ficará curado. E Jesus, ele fica maravilhado com a atitude daquele homem que não era judeu, que não esperava o Salvador, né? Porque ele fala assim, olha, eu não tenho visto nem em Israel tamanha fé. Então, aquele milagre de Jesus foi operado pela fé daquele homem, que não era judeu. E Jesus opera aquele milagre e, ato contínuo, ele se direciona para essa pequena cidade de Naim. Quando nós falamos pequena cidade, nós imaginamos o seguinte, Jesus ele operava grandes coisas e juntava grandes multidões. Então não seria um lugar provável para se fazer, por exemplo, uma missão. Né? Normalmente se fala assim, olha, vamos para uma grande cidade, porque ali há grandes necessidades, mas para Jesus, no plano dele, estava ali a cidade de Naim. Né? Porque ele sabia que ali havia uma mulher que estava muito necessitada. E quando a palavra nos fala que ela era uma viúva, nós imaginamos o seguinte, naquele tempo, a questão da mulher ser viúva era uma questão muito difícil para a condição das mulheres naquela época. Por quê? Porque as mulheres elas dependiam do amparo de seus maridos. Não existiam oportunidades de trabalho como nós temos hoje em dia. Hoje as mulheres elas têm condições de trabalhar e prover o seu próprio sustento. E muitas delas provêm o sustento de suas famílias até. Né? Mas naquela ocasião, não. As mulheres que eram viúvas, elas tinham uma grande dificuldade quando elas não tinham marido. Os irmãos terem até uma ideia, as mulheres, elas não tinham naquela época e na cultura dos hebreus, não tinha direito à herança. Olha só, nem a herança do seu marido. Por quê? Porque as terras, elas foram divididas segundo as tribos de Israel, dos homens. Então, a mulher que era casada com alguém, por exemplo, da tribo de Judá, né, vamos supor, se o marido dela morresse, né, ela não poderia, se ela fosse, por exemplo, de outra tribo, ter direito àquela terra. Então foi estabelecido que elas não tinham direito a herança nenhuma. Então, a questão do suprimento do seu sustento era drasticamente abalado. Mas aquela mulher, ela tinha perdido o seu marido, já estava numa situação muito difícil, mas ela tinha um filho. E o filho, nós sabemos que é a herança que nós temos, dada pelo Senhor. Então seria também a garantia da continuidade da herança da terra para ela e do seu sustento quando ela chegasse à sua velhice. E meus irmãos, nós vemos aqui que a situação ficou mais difícil ainda e apertou mais ainda para aquela mulher. E ela perdeu o seu próprio filho, seu único filho. A palavra diz que era o único filho que ela tinha. Então ali a condição dela era de tremenda aflição. Tremenda aflição. Meus irmãos, e nós sabemos que muitos de nós, por vezes, passamos por situações de tremenda aflição, onde nós olhamos ao redor e nós não vemos saída nenhuma. Parece que Deus não está olhando para nós, parece que nós somos desamparados.
Era aquela condição daquela mulher. E quando ela perde o seu filho, imagina que aquela visita que se fazia ao cemitério, ela tinha feito recentemente para levar o seu próprio marido. E ela estava ali, né, e a palavra diz que havia uma multidão das pessoas que conheciam aquela mulher, que estavam compadecidos verdadeiramente da situação dela e que estavam caminhando para o cemitério. E na cultura judaica, as cidades elas eram muradas, né, e havia uma porta da cidade, onde acontecia todas as coisas. Imagina uma cidade onde não tem praças, nem shoppings, nem lugares de reunião. A porta representaria aquela praça, o lugar de reunião. Ali que eram julgadas as pessoas, ali que as pessoas entravam, saíam, ali que as pessoas pediam esmolas, inclusive. Tudo acontecia na porta. E naquela ocasião, naquele tempo, os enterros, os cemitérios não eram feitos dentro da cidade. Então era necessário sair da cidade para enterrar os seus mortos. Então, era isso que estava acontecendo. Então, os irmãos podem imaginar, né? Porque a maioria daqui já tem filhos, né? O amor que nós temos pelos nossos filhos, né? E uma perda tão drástica dessa, né? Uma situação que comove muitas pessoas. E ali as pessoas, aquela multidão, elas estavam caminhando ali num cortejo, né? Para levar o menino morto para ser enterrado. E ali se juntou uma grande multidão. Só que, no mesmo tempo que havia aquela multidão, né, onde estava se levando aquele menino morto, havia uma outra multidão, que estava com Jesus Cristo, o autor da vida. Aquela multidão, ela estava caminhando, né, em direção àquela cidade. Né? Então Jesus, ele já sabia da condição daquela mulher, e ele moveu todas as coisas para chegar de encontro com aquela necessidade, porque Jesus, ele é aquele que conhece todas as coisas, ele é aquele que não despreza o necessitado, mesmo que ele esteja longe. O Senhor, ele move céus e terras, às vezes para ajudar uma pessoa que está necessitada em determinado lugar. Então estava no plano de Jesus, e é interessante a gente meditar no seguinte, porque Jesus tinha falado, né, e tinha feito uma menção a respeito do centurião, que falou assim, olha, a fé daquele homem era tamanha, era tão grande, que eu não encontrei nem Israel. E quando Jesus fala Israel, ele poderia estar falando propriamente do Israel, do homem Israel que tinha vivido 1500 anos antes dele. Porque Jesus, ele é Deus desde a eternidade. Né? Então ele falou assim, olha, eu não encontrei nem Israel essa fé daquele homem centurião, e pela fé daquele homem, o servo dele foi curado. Só que nós não vemos nessa situação da viúva de Naim, que ela tenha orado, feito uma oração e tenha demonstrado fé. Ela, na verdade, ela estava tão envolvida com os seus problemas, com as suas dificuldades e com a condição que ela estava vivendo, que provavelmente a vida dela era só lamento, era só tristeza. E muitas vezes as pessoas vivem nesse mundo tão tristes e tão sentindo tão desamparadas, né, que nem tem forças para fazer uma oração. Meus irmãos, nós vemos também que Jesus, ele tinha operado um milagre no dia anterior, e muitas pessoas podem pensar assim, olha, Jesus, será que ele fez tantos milagres, mas será que ele vai continuar fazendo milagres? E o que nós vemos é que o Senhor Jesus, ele não tem limites de recursos para operar grandes maravilhas. Então, os milagres que Jesus opera, ele opera todos os dias. Não há, os nossos recursos, os recursos dos homens, esses sim são limitados. Muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas, mas nós temos a nossa limitação. Olha, eu posso te ajudar isso aqui, mas olha, eu não consigo te ajudar mais do que isso. Mas nós servimos a um Deus que a fonte de recurso dele é infinita, porque ele é o rei de todo o universo. Ele foi aquele que criou o mundo e todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele é o autor da vida. Aonde Jesus está, não há morte, há vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele vai em direção àquela mulher, mesmo que ela não tenha orado, mesmo que ela não tenha demonstrado fé, né? A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, quando o Senhor fala de tal maneira, é de uma proporção tão gigantesca que a nossa mente humana não consegue dimensionar o grande amor de Deus por cada um de nós. Olha, aquele encontro de Jesus com aquela mulher estava marcado. E vocês podem ter certeza, meus irmãos, que esse encontro que nós temos aqui já foi marcado pelo Senhor Jesus na eternidade. Ele é aquele que conhece
a sua aflição. Ele conhece a sua necessidade. Por vezes você pode pensar, mas eu sou tão pequeno, será que Deus tem olhar para mim? Será que Ele sabe o que eu estou passando? Será que Ele sabe as minhas dificuldades, as minhas impossibilidades? E nós sabemos, meus irmãos, que a maior impossibilidade, a maior condição de impotência do homem é diante da morte. É comum nós falarmos, né, que, olha, tem jeito para tudo, não é isso? Do Senhor falar isso no mundo mesmo? Há jeito para tudo, mas só não há jeito para a morte, não é mesmo? Não é isso que se fala? Mas para Jesus, mesmo a morte não resiste à presença do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e aqui no verso 13, é um verso que ele é muito importante, é um verso chave para essas coisas, para o que nós vamos relatar agora. Porque o verso 13 diz o seguinte: e vendo-a o Senhor, ou seja, Jesus é aquele que vê, Ele vê a nossa condição, e a palavra que foi usada no grego ali, é uma palavra que diz que é um olhar diferente do olhar humano, porque nós olhamos numa perspectiva humana, nós não conseguimos, nós olhamos para o rosto dos irmãos, das irmãs, e nós não conseguimos decifrar exatamente o que está por dentro do coração, o que passa na sua mente, as suas tristezas, as suas dificuldades, as suas dúvidas, não é porque nós somos humanos, nós não conseguimos, nós podemos até tentar sondar e adivinhar, mas não, o Senhor Jesus é aquele que olha e conhece, aquele olhar é um olhar como se fosse da mente dele, um olhar espiritual, é aquele que entra no mais profundo das nossas almas. Por vezes nós temos pessoas muito próximas de nós, mas essas pessoas não sabem exatamente aquilo que você está passando. Mesmo que seja muito próximo, um irmão, a mãe, o pai, né? Muitas vezes nós vemos, e como era a situação aqui, né? Aquela multidão levando o menino morto, né? E nós imaginamos, nós meditamos naquilo que está acontecendo no mundo, né? Essa multidão de pessoas que caminham para a morte. Essa é a condição do homem sem Deus. É uma multidão que caminha e levando ali, por vezes, nossos filhos para as coisas das perdições dessa vida. E que o caminho é morte, porque sem Jesus, sem Deus, o caminho é de morte. Mas com Deus, a vida, e a vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele olha, ele está atento a cada um de nós. A forma como nós entramos, as nossas angústias, as nossas aflições. As aflições daquela mulher eram extremas, eram tremendas, né? Eram insolucionáveis do ponto de vista humano. Mas a verdade é que aquelas duas multidões se encontram naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A multidão que seguia Jesus, que operava milagres onde ele passava, onde havia alegria e gozo, porque os irmãos podem imaginar o que é um cego passar a ver. Os irmãos podem imaginar o que é um coxo de nascença passar a andar. O homem com a mão mirrada, os irmãos já viram, né? Um homem com a mão defeituosa, e na frente de todos, o Senhor Jesus, que é o autor da vida, ele fazer construir ali os artelhos da pessoa, estender a mão e passar a ser uma mão curada e sã. Os irmãos têm ideia da alegria que era estar ao lado de Jesus naqueles dias ali. Tantas coisas maravilhosas acontecendo, pessoas que estavam renegadas à miséria, porque os deficientes, né, hoje em dia, existem ainda muitos recursos no país que nós vivemos aqui para deficientes físicos, mas nós sabemos que países menos desenvolvidos, se uma pessoa está com uma dificuldade, uma deficiência visual, uma deficiência no caminhar, fica mais difícil ainda. As pessoas muitas vezes são deixadas a mendigar. E era o que acontecia naquela época. E Jesus ali curava o coxo, curava o cego, e eles saíam daquela condição de miséria para uma condição de vida abundante. Então era alegria constante estar ao lado do Senhor Jesus, era vida. A morte não resistia ao Senhor Jesus. A palavra, ela menciona nos evangelhos três ressurreições que Jesus operou. 3 ressurreições. A verdade é que Jesus ressuscitou muito mais pessoas, porque nós, continuando lendo ali o capítulo 7, nós vemos que Jesus fala, olha, os mortos são ressuscitados. Ele usa isso tudo no plural. Então, muitas coisas Jesus operou, e foram tantas que não haveria livros para se escrever. A palavra mesmo diz isso. Tudo que Jesus fez.
E muitas das coisas que Jesus fez, ele fez para confirmar que ele era o Messias, ele era o enviado de Deus, ele era o próprio Deus encarnado na terra. E todas essas coisas que Jesus operou, todos esses milagres, eles foram preditos pelos profetas antes de Jesus. E Jesus operava esses milagres para confirmar, olha, esses milagres testificam de que Jesus é o esperado das nações, é o Messias, que até hoje os judeus estão esperando, porque não aceitaram a vida dos judeus. Então Jesus, muitos milagres, e tudo que era feito era para a honra e para a glória do nome dele. Mas nesse caso aqui, a palavra nos diz que Jesus, ele operou esse milagre por compaixão. Por compaixão. Ele não operou esse milagre para testificar, e é evidente que esse tipo de milagre, porque trazer o morto à vida, é somente Deus que pode fazer. Muitas vezes nós podemos pensar assim, não, mas os médicos também fazem isso, né? A pessoa chega lá quase morto ou morto, eles vão lá fazer aqueles trabalhos de emergência, né? Porque se passar muito tempo, o que acontece? Morte cerebral já não adianta mais. Mas no caso aqui, o menino, ele já tinha morrido, né? Inclusive, ele tinha morrido na cidade e já estava indo para ser enterrado. A palavra fala de 3 ressurreições, como nós falamos aqui. Essa desse menino, que foi a primeira. Depois, a filha de Lázaro, né, que era um príncipe dos judeus ali. E a menina, ela estava em casa e tinha morrido e Jesus tinha ressuscitado. Então, nós vemos as diferenças das ressurreições. Quando a palavra marca, né, uma ressurreição, tem um propósito ali. Então, uma morte feita dentro de casa ali, né? E muitas vezes existem coisas na vida dos homens, das mulheres, que e nós sabemos que a morte ela é o resultado do pecado, porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. Nós não conseguimos trabalhar bem com a questão da morte, porque nós somos feitos para viver eternamente. Por isso que a morte nos choca. E muitas vezes a morte ela está dentro da própria casa, dentro ali dos limites da nossa residência, né? E Jesus, ele é poderoso para resolver o problema dentro da tua casa. Aquilo que porventura está morrendo dentro da tua casa, muitas vezes é o casamento, muitas vezes é o distanciamento dos filhos, né? As pessoas estão ali juntas, mas a palavra diz, assim como aconteceu no Egito, haviam densas trevas no Egito, as pessoas não conseguiam ver uns aos outros. E hoje nós vemos que dentro dos lares, muitas vezes, os pais não conseguem enxergar os filhos, e os filhos não enxergam os pais. O esposo não consegue enxergar a esposa, porque um está no computador, o outro está ali no celular, resolvendo seus problemas, e estão distantes uns dos outros. Pode ter até a luz elétrica, pode até estar vendo, mas não está sabendo o que está acontecendo, o que está se passando. E isso vai acontecer na morte ali daquela família, a destruição da família. E Jesus é poderoso para restaurar o casamento que está ali em vias de se terminar. Muitas vezes existe a questão das aparências, parece que está tudo bem, né? Inclusive, o interessante é que a cidade de Naim, o nome Naim, significa tudo bem. Olha só, quantas vezes nós não cumprimentamos as pessoas, olá, como é que você está? Está tudo bem. Está tudo bem? Será que está tudo bem mesmo? Está tudo bem e a família está sendo destruída? Está tudo bem e a criança está ali, está se envolvendo com coisas que não agradam ao Senhor e que levam para a morte? Mas as pessoas falam, não, está tudo bem. Muitas vezes você vê nas redes sociais as pessoas sorrindo, né? Com bens ali, com tantas coisas, parece que está tudo bem. No outro dia ela comete suicídio. Esse é o cenário do mundo sem Deus. E isso é uma multidão de pessoas. E nós podemos pensar, olha, o mundo está perdido, não tem jeito mesmo, deixa a coisa acontecer, olha, Jesus vai voltar, o negócio é a gente se reunir aqui, vamos orar entre nós aqui, deixa o mundo, sabe, do jeito que está indo de mal a pior, e deixa para lá, mas não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor quer. Ali perto de Naim, havia o Monte Tabor, que era o local da transfiguração. Não sei se os irmãos já viram a respeito, que Jesus, ele se apresentou para 3 dos seus discípulos, que eram mais próximos dele, e ele se transformou na forma glorificada que ele é. Porque todos viam ele como homem, assim como nós estamos vendo aqui, cada um de nós. Mas Jesus, na verdade, ele é Deus. Então Jesus, nesse Monte Tabor, ele se demonstrou como ele é, glorificado, ali para os discípulos. E apareceu junto com ele Moisés e Elias. E aí Pedro, João e Tiago falaram assim, olha, Jesus, vamos fazer o seguinte,
Vamos fazer, ainda bem que nós estamos aqui, vamos fazer cada um uma tenda para o senhor aqui e vamos ficar por aqui mesmo. Ou seja, deixa para lá para baixo as pessoas. Mas não era o plano de Jesus, não era o plano de Jesus. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus não veio para destruir o mundo. A palavra diz que no trono de Deus, a base do trono de Deus é juízo e justiça. Isso nos assusta, né? Porque o Senhor é justo. E pela justiça dele vem o juízo para a humanidade. Isso é verdade. Mas a palavra também diz que dos olhos do Senhor é misericórdia e verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele primeiro olha para nós com um olhar de misericórdia. Antes de ele pensar em aplicar o juízo no homem, ele olha para o homem com misericórdia, com compaixão, assim como ele olhou para aquela mulher. E é um olhar que ninguém podia dar para ela. As pessoas que estavam ao redor dela não podiam ter esse olhar de misericórdia que Jesus tem. E aí ele pega e fala para ela, né? Mulher, não chores, não chores. Olha só, como que Jesus fala um negócio desse, né, para aquela mulher? Porque tudo que ela tinha ali eram lágrimas. E é verdade que muitos de nós temos chorado diante do Senhor. E o Senhor tem visto isso. E a palavra mesmo diz que cada lágrima nossa é como se fossem palavras, frases para o Senhor. E Ele recebe como oração. Mas Ele é aquele que enxuga toda lágrima. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele é aquele que com a sua palavra, com o seu olhar, Ele tira toda a tristeza. Tudo aquilo que para nós é uma situação de derrota, de fracasso, Ele transforma aquela situação. Ora, aquelas pessoas estavam indo para um funeral, e quando houve aquele encontro com Jesus, aquilo se transformou num culto de adoração ao nosso Deus. Se transformou num culto de ação de graças a Deus. Porque a palavra diz que ele olhou para a mulher, ele falou com a mulher. Ele falou com a mulher. Né? E Jesus, ele fala primeiro com os vivos aqui. Nós que estamos vivos, você que é mulher, homem, que tem orado diante do Senhor, que tem pedido a Ele, né? Pedido pela sua vida, pelo seu familiar amado, né? Pelas situações, as suas preocupações. Todos nós temos preocupações, e o Senhor conhece todas as nossas preocupações. E Ele está retirando nessa hora, porque esse encontro foi marcado no Senhor Jesus. Hoje é o dia que aquela mulher vivenciou, e que nós estamos vivenciando hoje, porque o Senhor, o mesmo Deus, está presente. Aquele Deus que o recurso dele é ilimitado. Ou seja, Jesus não parou de efetuar os seus milagres. A cada dia que você levanta, né, já pode glorificar o nome do Senhor, porque o fato de você respirar foi a misericórdia do Senhor. Você sai de casa e volta vivo, é a misericórdia do Senhor. Você ter vindo à casa do Senhor, é misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome dele. Então Jesus, ele olha e fala, não chores, né? E era comum naquela época, os judeus, quando eles encontravam um cortejo, né, de pessoas que estavam indo ser enterradas, era comum, em respeito ao morto, as pessoas acompanharem, né? Então, tipo assim, olha, a coisa está consumada, vamos acompanhar, vamos até o cemitério. Jesus não fez isso, né? Jesus, ele é especialista em quebrar todos os paradigmas, né? Porque a razão das pessoas estarem indo para o cemitério é porque havia morte. Só que ele estava para executar um grande milagre da vida. Então a palavra diz que ele primeiro olhou para a mulher, falou com a mulher. Então Deus, ele fala. Então Jesus, ele continua falando. E ele está falando ao seu coração através dessa palavra. Para que você saiba que Jesus é Deus. Para que você saiba que Jesus é todo-poderoso. Jesus, ele é especialista em transformar situações. Né? Situações que estão para nós impossíveis. Aquilo que é possível, nós fazemos, mas o que é impossível, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele fala com a mulher, não chores, ele vai até o morto, e ele toca ali no esquife. E quando ele toca no esquife, ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem para o menino ali, olha. Ele chegando-se, no verso 14, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Né? O que acontece, meus irmãos? Alguém já viu aqui? Eu nunca vi. Alguém já viu aqui um morto indo sozinho para a sepultura? Impossível, né? O morto chegar assim e falar, onde é que é o meu buraco aqui, ou a minha cova? Não existe isso. Sempre alguém leva, né, alguém para a morte, né? Então, sempre tem isso. A caminhada, quando nós falamos aqui a morte, nós não estamos falando somente da morte física, nós estamos falando da morte espiritual. Então,
A maioria das pessoas que estão caminhando ali para a perdição, tem um grupo de gente que está caminhando junto. Só que quando Jesus dá o seu toque, todos param. Todos param. Ao mandado do Senhor, tudo para. Tudo aquilo que estava levando você para a perdição. Né? Muitas vezes as pessoas estão ali presas a drogas, a vícios, a feitiçarias, né? Demônios muitas vezes que atormentam as pessoas. Com o toque de Jesus tudo cessa. Porque tudo se inclina diante da palavra de Jesus Cristo. Não há mal que se levante que Jesus não possa, com a sua palavra, cessar todo o mal. Uma palavra só e todo o mal se vai. Você crê nisso? Se você crê nisso, ore com fé. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Aquela mulher, ela na verdade não tinha demonstrado fé nenhuma. Né? Então, pela misericórdia do Senhor, e Ele é misericordioso, como nós falamos, Ele primeiro nos olha com um olhar de misericórdia. E depois Ele transforma a nossa vida. E essa transformação que ocorre em nossas vidas, é que essa gratidão que é gerada em nossos corações, que nos faz fazer assim como aquele morto fez. Porque Jesus, Ele em primeiro lugar não chama o menino de morto. As pessoas sim chamam Ele de morto. Mas Jesus nunca nos chama pela situação temporária que nós estamos passando. Nunca Jesus chega assim, olha, ô drogado, sai das drogas. Ô mentiroso, deixa a mentira. Não, Jesus Ele chama cada um de nós pelo nome. O Senhor Jesus, Ele é aquele que apaga as nossas transgressões. Ele é o autor, Ele é o restaurador. Ele é que transforma as nossas vidas. Né? O mundo muitas vezes fala assim, olha, aquele sujeito ali não tem jeito, está drogado, né? Tá morto já, está perdido em suas coisas. Mas Jesus nunca chamou o menino de morto. E sabe o que acontece? Quando Jesus fala para ele, mancebo, menino, jovem, né? Mulher, homem, levanta-te. Imediatamente aquele morto levanta. Os irmãos têm ideia do que aconteceu para aquelas pessoas que estavam ao redor. E o menino, quando ele levantou, ele começou a falar. E esse falar é o que o Senhor desperta em nós. Quando nós somos alcançados pela misericórdia do Senhor Jesus, nós não paramos mais de falar das maravilhas do nosso Senhor Jesus. Porque Ele é aquele que sara, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que restaura famílias, Ele é aquele que vence todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, e nós não podemos mais parar de falar sobre Jesus Cristo. E aquele menino começou a falar, e aí Jesus vai e pega o menino e leva até a sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é aquele que restaura, né, aquilo que aquela mulher tinha perdido. Toda a tristeza que ela tinha, né, e toda a restauração que ela teve quando ela teve de volta aquele menino vivo. Era a restauração da sua herança, era a restauração da sua alegria, da sua vida. E é isso que Jesus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que Jesus é tudo aquilo que Ele diz ser através das suas palavras. Muita gente gosta de Jesus, fala bem de Jesus. Se você fala assim, olha, Jesus salva, Jesus cura, as pessoas concordam com você. Mas só que quando você começa a falar da palavra de Jesus, muita gente fala assim, não, mas isso não, para mim, eu gosto de Jesus, tudo, mas não aceita a palavra dele. Entregue-se a Jesus completamente. Procure conhecê-lo melhor. É a mesma coisa que você imagina a relação de um pai com um filho, né? Imagina um filho que nunca conheceu o pai durante toda a sua vida e de repente passa a conhecer. Apresenta, olha, esse aqui é seu pai. Esse é seu pai. Qual que é o desejo daquele filho e daquele pai? Estarem próximos, de haver comunhão, de conhecer, né? E Jesus, Ele quer que nós desenvolvamos essa intimidade. Jesus é um Deus que Ele quer se relacionar com o homem. Ele não criou cada um de nós e deixou cada um de nós ao nosso próprio prazer, ao nosso próprio condição para se virar dessa vida. Não, Ele quer estar presente, Ele quer ajudar, Ele quer restaurar, Ele quer fazer de você uma nova criatura da presença dEle, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor para as nossas almas nessa noite. Que o Senhor venha fazer uma grande obra, venha renovar a esperança, a alegria da salvação em cada um de nós. Jesus é poderoso, o que Ele operou, o Deus que Ele era antes,
de inclusive encarnar durante o seu ministério, depois de ressuscitado e vivo, é o mesmo Deus que opera no meio da igreja nos nossos dias, e Ele é poderoso para operar o milagre que você necessita na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Pastor Vilma Tchamique. Glória a Deus. Que bom para o nosso coração receber essa palavra de uma passagem tão conhecida da viúva de Naim. Eu tenho certeza absoluta que aquela mulher acordou de manhã na sua vida e pensou: hoje é o pior dia da minha vida, e era. Eu não sei como você consegue agregar tanta tragédia contínua na vida de uma pessoa. Ela já era viúva, já não tinha condições e seu filho morreu. O pastor Aldinei falou que naquela época os homens eram arrimos financeiros das mulheres e de tudo que acontecia. O que provavelmente aconteceria com aquela mulher é que na semana seguinte, no dia seguinte, ela estaria na porta mendigando. Aquela porta que ela estava passando ali agora, levando seu filho morto, ela estaria mendigando. Sabe que tem muita gente passando hoje na porta da mendicância espiritual. Ela tem gastado os seus últimos recursos na esperança de Deus intervir em alguma coisa, em algum lugar. E a intervenção divina, por diversas vezes, não é do jeito que a gente gosta, não é verdade? Sabe o que eu queria que Deus fizesse hoje? Que amanhã cedo eu tivesse uma ligação. Eu vou falar de uma coisa que é tão efêmera perto dos problemas que a gente realmente passa, mas só para uma coisa comum, né? Eu queria que amanhã cedo alguém me ligasse e falasse assim: pastor Will, olha, eu tenho uma igreja pronta para receber o senhor, é só o senhor vir aqui pegar a chave, está tudo pronto, não precisa nem pagar aluguel. Para você, está tudo pronto, está tudo resolvido, assinado, papel assinado, é sua, você não precisa nem pagar aluguel, porque a igreja agora é de vocês até. A gente vai dar manutenção de 10 anos ainda para a igreja. Seria uma bênção, né? Se Deus cumprisse os desígnios conforme a gente pensou na nossa cabeça. Essa semana brinquei com os nossos amigos quando eles falaram sobre frustração para as crianças durante o treinamento deles. Eu costumo falar e eu aprendi que frustração é um combustível. Frustração é um combustível. É um combustível que você coloca no seu carro. Para onde você vai dirigir é problema seu. Quando você coloca combustível no seu carro, você não decide o destino do combustível. Na verdade, a única coisa que o combustível vai decidir é a distância que você vai. Quanto maior a frustração, mais combustível nesse carro você colocou, maior a distância que você consegue percorrer. Mas a decisão da distância que você vai percorrer é sua. É você que escolhe. Aquela manhã, aquela mulher acordou com seu filho morto, absolutamente frustrada da sua sorte. Não é uma coisa que a gente pode inferir e pensar. É uma coisa que a gente tem certeza. Aquela mulher estava frustrada. Que mãe estaria feliz levando o seu filho para um funeral do seu próprio filho? Que mãe estaria feliz? Nenhuma mãe. Mas aquela manhã o funeral teve um sabor diferente. Porque é o seguinte, Jesus, ele enxerga a nossa frustração. A gente sempre aprendeu que a gente pode trust the process, não é verdade? Olha, confie no processo. Confie no processo. Quer emagrecer? Faça seu schedule da semana, confie no processo, mantenha com regularidade a sua alimentação e você vai alcançar aquilo que você quer. Confie no processo, quer alcançar o prêmio da sua faculdade. Primeiro passe do vestibular no Brasil, ou consiga uma carta te recebendo de uma faculdade. Comece a ir atrás do seu estudo, estude de manhã, de tarde, de noite, faça suas provas, você vai alcançar. Mas e quando no meio do caminho você tem um desastre? Quando no meio do caminho tudo destrói aquele planejamento que você tinha feito, o que você vai fazer? Tem gente que fala assim, quer saber, deixa pra lá. Deixa pra lá, eu não quero mais, eu não vou mais atrás, eu não estou mais afim, eu perdi todo o sabor, a frustração encheu tanto que você dirigiu o seu carro para a indiferença. E você estaciona na indiferença, e a indiferença ela é confortável. Ah, como a indiferença é confortável. Como a indiferença ela tem aquele sabor de, sabe por que eu não me frustro? Porque eu não ligo. Já ouviu alguém falando isso?
Sabe por que eu não me decepciono com ninguém? Porque eu nunca coloco a minha dependência em ninguém. Como você é triste. Na verdade, o que pode ter acontecido com você é que na sua tristeza, você decidiu confiar em alguém que era como você. E aí você se frustrou, porque como você, as pessoas falham. Mas naquela manhã, Jesus não deixou a pessoa decidida na sua própria frustração. E eu dou graças a Deus porque Jesus está aqui hoje e não vai deixar você decidido na sua própria frustração. O pastor Aldinei pregou com muita propriedade e eu estou terminando já. Só para a gente orar junto. Naquela manhã Jesus olhou para aquela mulher e ele decidiu uma coisa a respeito dela. Jesus decidiu alguma coisa a respeito dela. Olha, eu já decidi muita coisa a respeito de pessoas que não mudou nada. Eu já decidi coisas a respeito de mim que não mudou nada. Mas um dia Jesus decidiu uma coisa a meu respeito. E isso mudou minha vida. Eu já contei esse testemunho, talvez seja a primeira vez que você ouviu, talvez a segunda, talvez a quarta. Lá em Tupã, onde eu cresci, na minha cidade, naquela época eu morava, e até uma das coisas que eu sempre comento com o Noah, eu morava na frente de uma academia de judô. Bem na frente da casa tinha academia de judô. E o meu passatempo na minha solidão, eu era um menino muito sozinho, uma criança muito sozinha, era ficar assistindo o pessoal praticando judô e depois sair pela cidade andando de bicicleta. E depois, de repente, quando minha irmã deixava, dar uns golpes de judô nela e tacar ela no chão. Mas as minhas andanças de bicicleta, atrás da minha escola, você já ouviu essa história, né? Tinha um matagal. E eu lembro que no inverno do Brasil, o matagal fica bastante seco. E eu sozinho, pensando nas coisas da minha vida, eu falei assim, já pensou esse mato pegando fogo? Ia ser muito legal, né? E eu peguei um fósforo e coloquei fogo naquele matagal. E pegou fogo durante 3 dias naquele lugar. As vizinhas não conseguiam colocar roupa para pendurar porque tudo cheirava queimado. A panela cheirava queimada, a casa cheirava queimado. Os vizinhos ficaram doidos comigo, ficaram muito chateados com isso. Mas eu insistia em ir lá ver o que eu tinha feito. E todo dia eu dava uma passadinha lá para ver onde o fogo queimou. Eu cheguei até a colocar fogo de novo mais uma vez. Esses dias atrás eu lembrei que tinha parado, eu fui lá acender de novo. Os bombeiros vieram para apagar. Mas lá pela 3ª, 4ª vez que eu estava chegando lá, uma vizinha me reconheceu. Ele falou assim, eu sei quem você é. Você é um rapaz que colocou fogo aqui, não é? Alguns anos se passaram e eu estava na nossa igreja na sede, agora lá na Flórida, tem uns 2 anos que isso aconteceu, 3 anos no máximo, 3 anos. E tinha um irmão do meu lado, ele colocou a mão na minha perna e falou assim, pastor William, Deus me mostrou o irmão. É mesmo, pastor? Sim, Deus me mostrou o irmão. Deus me mostrou o irmão pequeno. O irmão era uma criança. E o irmão estava em cima de uma bicicleta na frente de um matagal. E Deus me disse que viu o irmão aquele dia. E eu falei, que dia é esse? Porque isso era comum para mim, ficar sozinho na frente de alguma coisa. Minha mãe falava assim, nossa, eu ficava preocupado com você, eu achava que você tinha problema, porque você ficava sozinho andando na cidade. Meu pai mudou muitas vezes de casa, a gente tinha dificuldade para fazer amigos, e esse era o motivo disso. E eu lembro que eu estava na frente do matagal, e aquela mulher se aproximou de mim, e falou assim, eu sei quem você é. Você é mais um pivete que não vai ser nada na vida. E ela falou aquilo do alto da raiva que ela tinha pelas roupas dela sujas de fumaça. Pela perturbação que foi que durante dias aquele menino que não tinha nada que fazer aquilo, botou fogo naquele matagal. E meus amigos, a culpa era minha. Era meu defeito. Eu já tinha idade suficiente para decidir sobre aquilo. Mas sabe o que me deixa maravilhado? É que Jesus fez uma decisão sobre mim naquele dia. Ele não fez uma decisão sobre mim no dia que eu decidi ser pastor. Ele não fez uma decisão sobre mim no dia que eu falei assim, quer saber? Eu vou mudar todas as minhas perspectivas malignas e vou caminhar um caminho puro para mim. Ele não decidiu isso sobre mim no dia que eu tomei a decisão de casar com a minha esposa. Ele tomou essa decisão sobre mim o dia que eu segurei meu filho nos braços. Ele tomou essa decisão ao meu respeito no pior da minha história. Jesus tomou decisão sobre aquela mulher no dia mais triste da vida dela. E aquela decisão que ele tomou a respeito daquela mulher mudou a história dela.
O que eu estou dizendo para você hoje aqui, nessa reunião simples, nós aqui reunidos, trazendo diferentes problemas, diferentes perspectivas, diferentes frustrações. Eu quero que você encha o tanque do carro da sua vida e dirija ele em direção a Jesus. Porque Jesus decidiu algo a respeito de você. Ele decidiu algo a respeito da sua vida. Vai lhe custar esse tanque de combustível todo, mas persiga o caminho que Jesus está lhe chamando. Persiga a direção que Ele está convidando o seu carro a dirigir. Persiga essa direção. Seja sincero com você. Saiba que é mais fácil você dirigir até o posto do entretenimento mais perto, até o posto da mandinga mais perto, até o posto daquele que tem a solução meia boca mais perto. Confesse isso. Isso é a realidade. Mas ninguém vai solucionar o seu problema melhor do que o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém vai ter uma solução mais certa e correta do que a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E vai custar todo o combustível do seu tanque. Vai custar, mas vai valer a pena. Amém. Aleluia. Eu gosto de cantar esse hino porque esse hino faz me lembrar um dos momentos mais especiais da história de Davi. Davi tem tantas coisas maravilhosas, venceu Golias, foi rei de Israel, fez grandes coisas para o povo judeu, transformou nações, e a nação dele principalmente. Mas o momento que mais a gente conhece Davi na literatura teológica, e principalmente quando a gente estuda a pessoa de Davi como um indivíduo, é o momento que ele cometeu o pior pecado que ele podia cometer. Diz que na época que os homens saíam para a guerra, ele ficou em casa e não só tomou a mulher de um companheiro, mas fez um filho nela e depois matou o sujeito e encobertou o homicídio. Se nós tivéssemos no dia de hoje, trouxéssemos Davi para apresentar na nossa frente, a gente ia apresentar Davi no Cidade Alerta e ia colocar ele no mesmo nível do goleiro Bruno. Do requinte de crueldade que ele teve, quis ocultar o corpo, fazer uma coisa tremenda para acabar com a vida desse rapaz. Mas chega um ponto da vida de Davi, o capítulo 32, o Salmo de número 32, ele fala assim, sabe de uma coisa que eu descobri? Que coisa boa na vida é ser perdoado por Deus. Coisa boa na vida é aquele homem que Deus não imputa pecado. Coisa boa na vida é alguém que pode olhar para si e ter um coração em paz. Não porque ele conseguiu alcançar paz, mas porque Deus plantou paz no coração dele perdoando. E ele fala assim, enquanto eu me calei, enquanto eu tentei resolver a coisa por mim mesmo, enquanto eu tentei andar no meu próprio caminho, enquanto eu tentei resolver essas coisas para que eu achasse solução, cada dia que passava a minha dor era maior. Doía mais, os meus ossos viraram como se tivesse podre dentro de mim. Mas então eu falei assim no meu coração, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse carro com um tanque cheio de frustração, de problema, de uma imagem própria completamente acabada, e eu vou dirigir ele no caminho do Senhor e vou pedir perdão para Deus. Ele disse assim, eu pensei no meu coração, e o ato contínuo de Deus é, e tu perdoaste a maldade das minhas mãos. Ele quis isso e Deus já o perdoou. Ele falou assim, porque todo homem que é justo, que quer andar direito, ele vai clamar ao Senhor, a fim de poder ser ajudado em tempo oportuno. E aí vem a parte, a resposta de Deus para Davi. Ele fala assim, olha, eu vou te guiar o caminho que você tem que andar, e as minhas vistas te darei conselhos. Eu gosto disso porque você é casado, a maioria de nós somos aqui, e você sabe que uma das coisas mais maravilhosas do nosso casamento é começar você a ficar tão próximo da pessoa que está casada com você. Isso acontecia mesmo com pai e mãe também, que quando a pessoa querida olha, você já sabe o que ela quer dizer. Sabe quando você chega em um lugar, um olha para o outro assim, olha, alguma coisa que falou em casa, ou então é alguma coisa que é comum da família, um olha para o outro e já sabe o que o outro quer dizer. O convite de Deus para Davi é o seguinte, Davi, daqui para frente, eu quero andar com você assim, você vai olhar para mim, eu vou olhar para você, e você vai já saber o que eu quero dizer. Você vai saber o caminho que você tem que andar, você vai ter que saber de que maneira você vai fazer. Aquela mulher naquele dia recebeu um convite de Jesus falando assim para ela, não chores, no momento mais duro da vida dela.
Mas o ato contínuo de Jesus foi restaurar a vida do menino. Você acha que alguma vez mais que aquela mulher recebeu de alguém falando assim, não chora, você acha que ela lembrou de quem? Quando ela sentiu tristeza no coração, ela lembrou de quem? Quando ela foi tocada por alguma frustração, que depois desse dia com certeza qualquer frustração foi menor, ela lembrava de quem? Da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia, essa é a hora, esse é o tempo, esse é o momento. A nova história começa hoje, o novo momento começa hoje, a nova perspectiva de vida começa hoje, mas ela continua amanhã, e depois de amanhã, e para sempre, vivendo uma vida nova com Jesus. Eu quero fazer 2 convites. O primeiro, existem decisões que nós precisamos de tomar na nossa vida, e elas são decisões que elas não têm que ser tomadas do coração para fora simplesmente, elas têm que ser tomadas levando em consideração tudo que a gente é, não é uma decisão de emoção, Raul. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, eu vou na igreja, o pastor vai falar uma coisa bonita, eu vou me emocionar com o que ele diz, e eu vou tomar uma decisão porque meu coração está sentindo. Mas existem decisões que elas brotam do coração e elas sobem para a razão. E quando elas sobem para a razão, elas forçam que a gente tome passos a partir disso. Que a gente faça alguma coisa a respeito disso. E esse é o primeiro convite. O convite de alguém que sabe hoje que precisa mudar alguma coisa na sua vida de maneira urgente. Existem novos passos que você precisa andar para mudar coisas na sua casa, na sua vida, na sua história. E você precisa hoje de um toque do Senhor diferente. Alguma coisa precisa ressuscitar aí para que a coisa amanhã, a partir de amanhã, comece a andar. Eu não quero que você venha por uma emoção. Eu quero que você venha com a certeza de que Deus hoje está mudando coisas na sua casa, na sua vida. O segundo convite que eu quero fazer é se você hoje quer fazer um novo compromisso com Jesus. Você sabe, Jesus já ressuscitou a sua casa e a sua família uma vez. Ele já passou por aí. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho que você pegou um atalho, um desvio no meio da história e não está terminando essa estrada. Você precisa terminar. Você precisa terminar. Ouça de um pai que todos os dias quando olha para sua filha, ele fala assim, olha, será que hoje é o dia que Deus vai cumprir o que prometeu? Que vai tirar da diabetes da minha filha? Será que hoje é o dia que Deus vai cumprir o que prometeu? De restaurar o pâncreas dela? O que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Deus me prometeu. Todos os dias de manhã eu abro a minha Bíblia e eu encho agora o meu tanque, não de frustração, mas de graça. Quando ele completa de frustração, eu uso ela para dirigir em caminho do Senhor Jesus Cristo, para que eu possa alcançar o prêmio da minha salvação em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Se Deus falou com você nessa noite, se Ele tocou o seu coração, eu quero orar por você. Eu quero te convidar aqui na frente. Nós vamos orar por você. Seja qualquer motivação sua, seja qualquer a perspectiva que você precisa de uma oração hoje. Em alguns lugares que você tem se frustrado, que você tem sido pressionado por alguma coisa, por alguma situação, e você crê que hoje Jesus falou com você, que vai cuidar disso, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Vamos cantar, eu vou cantar e eu quero que você venha à frente. Nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver, muito dentro de mim. Leva minha vida quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade, quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar.
não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Pai, eu quero te dar graça, Senhor, pela bondade do teu coração, Senhor, de podermos estar na tua presença, Senhor, na noite desse dia, Senhor, para celebrar o teu nome, Senhor, Pai, para te engrandecer. Pai, teu filho pregou essa palavra nessa noite, Senhor. Quantas vezes, ó Senhor, Pai, as nossas circunstâncias têm sido, Senhor, Pai, de catástrofe absoluta, Senhor. Senhor, Pai, quantas vezes tem nos cercado, Senhor, Pai, tantas questões, questionamentos. Será que esse é o ponto de partida? Será que é aqui que as coisas vão embora? Será que aqui é que tudo se destrói? Senhor, nessa noite, Pai, restaura a esperança, Senhor. O Senhor trouxe aqui, Senhor, as vidas para uma palavra de esperança, Senhor. Uma palavra, Senhor, Pai, de vitória da tua parte, Senhor. Nos ajuda, Senhor, Pai, a tomar propósito contigo nessa noite. A fazer, Senhor, Pai, propósito contigo nessa noite, Senhor. Sabendo, Senhor, Pai, que o Senhor não nos trouxe até aqui para voltar atrás, mas para possuir, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu para conquistar, Senhor. Os nossos filhos não morrerão precocemente, Senhor. Os nossos sonhos não morrerão precocemente, Senhor, Pai. A nossa vida, Senhor, Pai, não vai se acabar de maneira precoce, Senhor. Senhor, Pai, os planos que o Senhor tem para nós, ó Senhor, Pai, não vão terminar de maneira precoce, Senhor. Porque o Senhor hoje, Senhor, Pai, toca, Senhor, naquilo que para nós é ferida mortal, é chaga mortal, Senhor, e traz de novo a vida para a glória do teu nome. Hoje nós reconhecemos que o Senhor se levantou no nosso meio para nos dar vitória, Senhor. Nós reconhecemos, ó Senhor, Pai, que o Senhor entra na causa hoje, Senhor, Pai, e traz vitória de maneira absoluta para a glória do teu nome. Que hoje, Senhor, Pai, o Senhor conquista para nós, ó Senhor, aquilo que nós não podemos para a glória do teu nome. Faz assim, Senhor, na vida de cada um de nós, ó Senhor. Senhor, Pai, visitando a casa, Senhor, Pai, a vida, Senhor, o coração de cada um dos teus filhos. E não só hoje, mas para sempre, Senhor. Nós te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Um dia abençoado por Deus. E que você possa levar a cabo tudo aquilo que você no seu coração planejou a viver com Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria, amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado. Glorifica o nome de Jesus com ele, principalmente os nossos convidados. Dê um abraço aos nossos convidados. Não se esqueça de dar um abraço bem apertado neles, em nome de Jesus.